Virgínia é pega de surpresa por uma revelação de Maria Alice. A pequena deixa a mãe incrédula ao falar que sonhou com o vovô Mário, pai de Virgínia, que faleceu quando a neta tinha somente alguns meses. Ela diz que o avô mandou um recado para ela e para o vovô Leonardo. Era uma manhã silenciosa na mansão em Goiânia. Os corredores amplos e claros, que um dia ecoaram risadas e conversas animadas, agora pareciam guardar um silêncio que pesava no ar. Virgínia caminhava devagar pela sala, segurando uma xícara de café que esfriava sem que ela percebesse. Desde a separação de Zé Felipe, a casa parecia grande demais, como se os espaços tivessem aumentado junto com a ausência que ela sentia. Tentava se ocupar com a agenda de trabalho, mas o pensamento insistia em voltar ao passado, às lembranças do pai, vovô Mário, e ao medo do que viria pela frente. Maria Alice brincava no tapete da sala, cercada de bonecas e folhas de papel rabiscadas, enquanto Maria Flor cochilava no sofá e José Leonardo no carrinho. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa história. De vez em quando, Virgínia olhava para a filha mais velha e sorria, encontrando naquela pureza infantil um pouco de luz em meio à tempestade que vivia. Foi quando Maria Alice, com a naturalidade de quem conta algo corriqueiro, levantou os olhos e disse: "Mamãe, eu sonhei com um senhor muito legal. Ele falou que me ama e que vai estar sempre com a gente." Virgínia se inclinou, curiosa, mas sem imaginar a resposta que estava por vir. "Que moço, filha?" perguntou, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Maria Alice sorriu, como se fosse óbvio, e respondeu: "O vovô Mário. Ele disse que me conhece e conhece você, e que está feliz porque a gente ainda se ama." A xícara quase escorregou da mão de Virgínia. O nome do pai, dito de forma tão clara pela filha, fez seu coração acelerar. Vovô Mário havia falecido quando Maria Alice tinha alguns meses. Ela nunca ouvirá a menina falar dele de maneira tão direta, muito menos com detalhes que pareciam íntimos. Tentando manter a voz firme, Virgínia perguntou como ele era no sonho. Maria Alice descreveu um homem de sorriso grande, cheio de amor. Exatamente como ela se lembrava do pai, homem simples. As palavras da filha ficaram ecoando na mente de Virgínia, que se sentou no sofá sentindo uma mistura de espanto e emoção. Não queria assustar a menina, mas também não conseguia ignorar a sensação de que algo especial havia acontecido. O silêncio da sala agora parecia diferente, como se uma presença suave a envolvesse. Maria Alice voltou a brincar, cantarolando uma melodia inventada, mas Virgínia permaneceu observando-a, intrigada. Aquele momento, simples e inesperado, seria o início de algo que mudaria completamente a forma como ela encarava a vida, a perda e a própria família. O sonho contado pela filha se tornaria o fio que uniria dois mundos, o visível e o invisível, trazendo respostas e sentimentos que ela nem sabia que ainda buscava. Nos dias que se seguiram, Virgínia percebeu que aquela conversa com Maria Alice não havia sido um episódio isolado. Pela manhã, enquanto tomavam café juntas, a menina falava com naturalidade sobre a avô que aparecia em seus sonhos e às vezes até no pensamento. Dizia que ele contava histórias engraçadas, que falava sobre cavalos e que gostava de vê-la sorrindo. Virgínia ouvia com atenção, tentando disfarçar a emoção, pois sabia que a filha nunca ouvirá essas descrições de sua boca. O jeito como Maria Alice descrevia o cheiro, a risada alta e o olhar carinhoso do avô era tão fiel às lembranças que guardava dele, que parecia impossível ser apenas fruto da imaginação infantil. Uma tarde, enquanto desenhava na mesa da varanda, Maria Alice fez um rabisco colorido. Um homem sorrindo ao lado de 4 figuras menores, todas de mãos dadas. Ao mostrar para a mãe, disse: "Ele falou que é assim que a gente sempre vai ficar, junto, mesmo se não puder ver." Virgínia segurou o desenho com força, sentindo um calor no peito. Pouco tempo depois, o telefone tocou. Era Leonardo, pai de Zé Felipe. A voz dele vinha calma, mas carregada de emoção. Convidava Virgínia e as crianças para um almoço especial, dizendo que queria que todos estivessem reunidos. Foi então que, sem hesitar, Maria Alice, que estava por perto, exclamou: "Eu já sabia. O vovô Mário disse que ia ter um almoço e que era para a gente ir." Virgínia ficou em silêncio, com o telefone ainda no ouvido, tentando processar aquelas palavras. Não havia como Maria Alice saber do convite antes, pois ele acabará de ser feito. Leonardo, do outro lado da linha, riu, mas com um tom de surpresa, e comentou que aquilo era coisa boa,
que talvez fosse mesmo um sinal. Naquela noite, Virgínia deitou sem conseguir dormir. Revivia cada frase dita pela filha, cada detalhe dos sonhos e agora o inusitado acerto sobre o almoço. No fundo, algo dentro dela começava a mudar. A dor da separação e o peso da ausência do pai se misturavam a uma sensação nova, de conforto, como se uma presença invisível a estivesse amparando. Maria Alice, sem perceber, caminhava pela casa com a leveza de quem trazia mensagens de outro lugar, e cada palavra sua parecia costurar um pouco das feridas abertas no coração da mãe. O mistério se aprofundava, e junto dele crescia a expectativa pelo que poderia acontecer no reencontro da família. O dia do almoço chegou, amanheceu com o sol tímido em Goiânia, iluminando a mansão com uma luz suave que entrava pelas janelas amplas. Virgínia acordou cedo, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade pelo encontro que teria naquele dia. Vestiu Maria Alice e Maria Flor com carinho, ajeitando cada detalhe como se o momento pedisse algo especial. Durante o café da manhã, Maria Alice comentou, com a naturalidade de sempre, que o vovô Mário estaria lá mesmo que ninguém pudesse ver e que ele queria que todos ficassem felizes. As palavras da filha ecoaram dentro de Virgínia, que sorriu de leve, tentando controlar a emoção. Quando chegaram à casa de Leonardo, o clima era acolhedor. A mesa estava posta com fartura, risadas ecoavam pelo quintal e o cheiro de comida caseira se misturava ao som de conversas animadas. Leonardo recebeu a ex-nora e os netos com um abraço apertado, visivelmente feliz pela presença delas. Zé Felipe também estava lá, mais contido, mas não deixou de cumprimentar. Entre pratos servidos e lembranças contadas, o ambiente parecia carregar uma energia diferente, como se algo invisível unisse todos naquela tarde. Em meio à conversa, Maria Alice se levantou e caminhou até Leonardo. Ficou em pé diante dele, olhando nos olhos do avô paterno, disse com firmeza: "O vovô Mário mandou falar que está feliz porque você está cuidando da gente. Ele disse que gosta de você." Leonardo ficou imóvel por alguns segundos, engolindo em seco. O silêncio tomou conta da mesa. Virgínia observava, com o coração acelerado, enquanto Zé Felipe desviava o olhar, visivelmente emocionado. Leonardo então sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Acariciou o rosto da neta e respondeu: "Diz pra ele que eu também gosto muito dele, e que pode ficar tranquilo." Foi como se, naquele instante, todos compreendessem que algo profundo estava acontecendo. Maria Alice voltou para seu lugar e começou a comer como se nada tivesse acontecido, enquanto o restante da família trocava olhares carregados de significado. O almoço seguiu, mas com uma leveza nova. Entre histórias antigas e risadas, a sensação de que o vovô Mário estava ali se tornava cada vez mais forte, não apenas para Virgínia, mas para todos que presenciaram a cena. Quando se despediram, o abraço de Leonardo em Virgínia foi mais longo e apertado do que de costume, como se agradecesse por aquele momento que, de alguma forma, tinha devolvido algo que ele nem sabia que estava faltando. O reencontro não foi apenas físico, foi um laço invisível que se reafirmou, unindo a família por algo que transcendia o tempo e a vida. Os dias após aquele almoço carregavam uma sensação diferente na mansão em Goiânia. Virgínia acordava com mais serenidade, como se algo dentro dela tivesse encontrado um lugar de descanso. O episódio com Maria Alice e Leonardo permanecia vivo em sua memória, não como um acontecimento isolado, mas como a confirmação de que a presença do pai seguia ali, silenciosa, porém constante. Maria Alice continuava a falar dele com naturalidade. Às vezes, ao brincar no jardim, dizia que o vovô Mário estava sentado debaixo da árvore, sorrindo. Outras vezes, enquanto desenhava, acrescentava ao papel a figura do homem sorrindo ao lado da família. Virgínia já não questionava, apenas ouvia, guardando cada detalhe como quem coleciona lembranças preciosas. Em uma tarde de vento suave, enquanto estavam no jardim, sentiu um aroma inconfundível de terra molhada, o mesmo que sempre associou ao pai. Olhou ao redor, mas o chão estava seco. Sorriu sozinha, sentindo-se abraçada por algo que não podia explicar. A separação de Zé Felipe ainda era uma realidade dolorosa, mas já não parecia um peso impossível de carregar. A certeza de que o pai continuava de alguma forma acompanhando a família trazia um tipo de paz que ela não sentia há muito tempo. As meninas se tornaram a prioridade absoluta de Virgínia, e Maria Alice, com sua pureza e sensibilidade, parecia guiá-la sem perceber. Certa noite,
Enquanto colocava as filhas para dormir, Maria Alice pediu que a mãe não se preocupasse tanto, porque o vovô Mário dizia que o amor não acaba, só muda de lugar. Essas palavras, ditas de forma tão simples, tocaram Virgínia mais do que qualquer conselho que já receberá. Era como se a filha fosse a ponte entre dois mundos, capaz de traduzir sentimentos que ela mesma não conseguia colocar em palavras. A mansão, antes marcada pelo silêncio pesado, agora carregava um ar mais leve. Risos voltaram a ecoar pelos corredores, e até as memórias dolorosas passaram a ser vistas com carinho, como parte de uma história que continuava viva. Virgínia entendeu que o amor e a união que seu pai cultivou na família eram mais fortes do que a ausência física. Ao olhar para Maria Alice, Maria Flor brincando juntas e José Leonardo, sentiu que, apesar de todas as mudanças, havia algo que nunca se perderia. O elo invisível que unia todos eles. Esse elo, agora mais nítido do que nunca, seria a força que guiaria seus passos, lembrando-a de que a vida segue, e que o amor, quando verdadeiro, é capaz de atravessar qualquer distância, até mesmo aquela que separa o mundo dos vivos do mundo dos que já partiram. Se essa história tocou seu coração, lembre-se. O amor verdadeiro nunca se despede, ele apenas muda de forma. Que o vovô Mário inspire você a valorizar cada momento com quem ama. Inscreva-se no canal para viver mais histórias emocionantes, curta para espalhar essa mensagem e compartilhe com alguém que precisa sentir esse abraço invisível. Aqui, cada história é um lembrete de que laços eternos realmente existem.